Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Vocês só estão um pouco tortos. Peraí. E eu tinha que conseguir vir mais pra cá. Gente, é isso. Eu tive que mudar um pouco o esquema aqui da coisa em relação à minha estrutura. Eu vou ficar um pouco mais para esquerda, acho que é, do que para a direita, mas vocês não vão ligar para isso não, né? Então, sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando, então, mais um podcast para vocês. Vamos começar esta zona por aqui. Só conferir aqui se está tudo certo em relação ao áudio. O vídeo está, eu só vou ficar um pouquinho. Não ficarei tão centralizado assim. Mas a gente vai vivendo dessa forma, né? Fazer o quê? Eu tive que mudar o esquema, estou numa posição diferente, numa cadeira diferente. Tá. O áudio está tudo certo, então podemos começar lindamente. Nosso episódio, então, de número 18 aqui do podcast, para a gente, então, falar de casais icônicos dos Boys Love. Já adianto para vocês que, obviamente, teremos casais aqui que hoje alguns nem gostam de se olhar na cara e outros que simplesmente terminaram e a gente vai por aí. Lembrando que, assim, por mais que a gente fale sobre a questão dos casais, que a gente fale sobre essa questão dos boys love e tudo, o casal em si, ele não. Como que eu posso falar? Ele não é obrigado a trabalhar com aquele parceiro. Se a gente for analisar especificamente toda a trajetória em relação a chips, né, o que a gente fala em relação aos chips, é mais aqui. É mais a Tailândia. Esse aqui? É. É mais a Tailândia que faz uma. Que faz questão, vamos dizer assim, de manter esses casais unidos, para que eles possam posteriormente estar em outros trabalhos. Eles fazerem séries juntos mais de uma vez. Não vou conseguir abaixar isso aqui agora. Então, quando a gente fala em relação aos casais, essa questão dos casais e tudo, a gente vai muito mais para o lado da Tailândia, que acaba fixando esses casais, do que propriamente outros países, como Coreia do Sul, Taiwan, China, Japão. Aliás, a China ela proíbe basicamente a questão de fixar casais, até pelo fato de que ela não é a favor de boys love, e o Japão também acaba não fixando, dificilmente você vai encontrar casais em outros países que se repetem. E outra coisa também, esse negócio esse negócio de fixar casal para fazer outros trabalhos é uma questão mais de MMTV do que propriamente outras produtoras. Se a gente for olhar para outras produtoras, dificilmente você vai ver atores, no caso, né, no Boys Love especificamente, né, dos casais homens, eles se repetirem em alguma série. Recentemente a gente teve repetição na questão da Bock, que teve lá atrás o Marley Apple com o Kim Porsche, e recentemente está reeditando esta parceria dos dois dentro de Shine. E a Change, que foi a Opa, chutei vocês. A Change, que foi produtora de Pitch Baby, acabou repetindo a parceria do Pavel com o Pooh nas duas temporadas e deve vir aí uma outra série dos dois juntos. Então a gente tem que aguardar para saber disso e posteriormente a gente tem que entender que o que a gente tem de casais
que se repetem, que fazem outros trabalhos, é muito mais um perfil da GMM do que propriamente de outras produtoras. Acho que foram pouquíssimos os casais que se repetiram. Fora da bolha GMM. A gente fala bolha, né? Que todo mundo acha que só existe GMM. E que hoje as pessoas ficam, mas a GMM, recentemente, ela não está fazendo coisas tão boas, ou ela está ficando muito no mais do mesmo, não está tendo aquela sintonia toda. Realmente, gente, se a gente for analisar especificamente, a GMM tem trazido umas novels e umas séries que não está empolgando tanto as pessoas. Mas a gente vai seguindo com isso e a gente finge que está tudo bem. Algumas me empolgaram, outras nem tanto. Eu nem vou entrar em mérito de Lacorne, gente, porque eu estou assistindo muito pouco. Eu acho que o Lacorne recente que eu estou assistindo da GMM é Enigma, e é só porque eu tinha assistido a primeira temporada o ano passado, e eu queria saber qual que era a ideia deles para essa sequência. E confesso a vocês que eu estou gostando bastante dessa temporada. Outro Lacorne que eu assisti foi Leap Day, que eu até comentei, trouxe resenha aqui para o canal, também gostei. E agora, mais para frente, acho que vai ter Muteluve, que acho que vai estrear semana que vem. Vai misturar histórias, né? Muteluve vai misturar histórias, então vão ter coisas que vão ser boys love e vão ter coisas que não. Vamos então começar com os casais icônicos, que a gente pode falar bastante deles em relação a serem casais que fizeram muito sucesso, ou pelo menos trouxeram muito sucesso quando se lançaram. Eu vou começar com um que eu gosto, que eles ainda estão juntos. Aliás, aqui tem olha, eu esqueci de um aqui que também é icônico, mas lembrei aqui que eu tenho que falar deles. Eu tenho uma ordem aqui, mas eu não vou seguir essa ordem. O primeiro casal que eu falo para vocês que é icônico é Earth Mix. Eu acho que eles especificamente foram um casal, e é um casal de boys love, que a gente gosta muito, ou pelo menos eu sou uma pessoa que gosto muito deles. Eu assisti, acho que foi um dos primeiros BLs que eu assisti, porque eu comecei com Bad Buddy, e acho que depois eu fui para Mil Stars. E eu gostei muito, e eu achei muito boa a história, mais que hoje as pessoas podem falar que não seja, mas eu achei muito boa a história. Acho que foi assim o segundo casal que eu me identifiquei. Gente, eu não lembro a ordem de assistidos quando eu comecei a minha era Boys Love. Então, eu não vou saber dizer para vocês. Eu comecei com. Eu sei que eu comecei com Bad Buddy, mas depois eu não sei qual foi a sequência. Eu sei que no início de tudo foi Bad Buddy, aí acho que Mil Stars, e aí teve Not Me, e aí eu vim assistindo algumas coisas que eram clássicas da época, para depois assistir coisas que estavam sendo lançadas. E o Earth Mix, eu acho que eles conseguiram entregar uma química muito boa, até pelo fato de que o Earth já tinha tentado algumas químicas anteriores, ele tinha tentado lá com o próprio Neil, antes de formatar em Neil, teve Earth Neil na série Water Boys, que eu não assisti a essa série, só que as pessoas falam que não é uma série boa. Então eu acabei nem indo muito. Aliás, eu assisti alguns trechos do primeiro episódio. E eu não foi uma série que me agradou. Era uma série até mais antiga ainda do que Mil Stars. Então eu acabei não seguindo. E até pelo fato de que a gente percebe que o Water Boys na época não foi aquela coisa tão bem vista assim pelos fãs. Os fãs não gostaram tanto assim. Mas eu também não posso entrar muito no mérito dessa história, porque
eu não sou dessa época. Eu não sou da época de Waterboys, então eu não posso dizer muito sobre essa série. E aí, quando vem Earth Mix e Mil Stars, e a série ela já tinha sido lançada, porque a série acho que tinha vindo antes de Bad Buddy. E aí eu fui assistir Mil Stars, gostei bastante. E posteriormente a gente teve Moonlight Chicken. E eu já tinha me identificado com eles, eu já tinha gostado, já achava um casal, assim, com muita química, eles entregando muita química em si. A gente teve o mix dentro de Fish Upon the Sky, e depois nós tivemos, então, mais para frente ali, Moonlight Chicken, que é um dos melhores BLs que eu assisti. Moonlight Chicken, para mim, é uma história muito interessante, muito intensa, por mais que seja uma história curta, que ela ficou dentro lá das Midnight Series, que era Midnight Hotel, Dirty Laundry e Moonlight Chicken. E aí a sequência foi essa, né? Midnight Hotel, Dirty Laundry e Moonlight Chicken. Então ela ficou dentro ali, porque seriam histórias que eram contadas de pessoas que trabalhavam com a noite, não especificamente de serem garotas de programa, mas de pessoas que trabalhavam no período da noite, ou pelo menos que viviam no subúrbio. Que até então a gente via coisas assim muito fofinhas, muito lindas, maravilhosas. E aí quando a gente parte para essas Midnight Series, a gente percebe que a gente consegue perceber, a gente consegue ver que realmente não é aquela coisa fofa. Porque o fofo, ele tá dentro da história que a gente quer muito assistir, que a gente quer muito ver. Só que a realidade, ela é completamente diferente. A realidade é justamente quando você vai pegar uma série como Moonlight Chicken, de um cara que trabalha com um restaurante, num restaurante num subúrbio, ele trabalha com comidas para trabalhadores que estão saindo dos seus trabalhos muito tarde da noite, e ele seria aquele point, vamos dizer assim, de para esses trabalhadores, para essas pessoas que são da noite. Então, para essas pessoas que de alguma forma trabalham com a noite, ou trabalham de noite, ou acabam, sei lá, se divertindo durante a noite, e aí tem que comer alguma coisa, né? Tem que repor as energias para passar meio que aquela bebedeira e acaba se utilizando desses pontos, como era o caso do restaurante lá do personagem do Earth, e eles se utilizavam desses lugares para essa alimentação. E a partir do momento em que os personagens do Earth Mix se envolvem, a história ela vai dando sequência, a gente vai entendendo toda a forma ali dos personagens. A gente acaba então assistindo essa série, depois a gente acaba ficando meio que órfãos dos dois, para a gente vir a assistir Earth Mix novamente só com Ocean Love Thailand, adaptação da Tailândia para a série Ocean Love, que é uma série japonesa, e é uma série divertidíssima, aonde tira muito o Earth e o Mix da zona de conforto, porque o Mix era sempre aquele personagem mais engraçado, mais espalhafatoso, e aí ele acaba não tão espalhafatoso, né? Mas o Mix em New Stars era mais divertido do que o personagem do Earth. Então ele era um cara mais divertido pra gente vir a Ocean Love Thailand e ser diferente. O personagem do Earth ser o divertido e o Mix ser o personagem do Mix ser aquele personagem mais contínuo. E deu muito certo. A história em si, por mais que muitas pessoas não tenham gostado, foi uma história que eu acho que ela fez muito jus a essa zona de conforto que eles não viveram. Então, os dois eles conseguiram entregar uma história bem interessante. E vamos ter mais para frente, então, os dois juntos na segunda temporada de Only Friends, que aí sim a gente vai ver um negócio mais quente, um negócio mais 18 entre eles, justamente porque a série Only Friends acaba pedindo esse viés, né? A primeira temporada teve esse viés, por mais que a gente teve comentários mistos em relação a Only Friends. E agora, com essa segunda temporada, a gente vai ver eles aí entregando uma coisa
diferente. Eu acho que por mais que eles tenham entregado uma química bem interessante nessa parte mais sexual dentro de Moonlight Chicken, eu acho que Only Friends vai ser aquele ápice do tesão, vamos dizer assim, para que eles possam entregar então personagens bem interessantes. Então, Earth Mix, para mim, é um dos casais icônicos que a gente tem dentro dos Boys Love. E aí, a gente aproveitando que eu citei lá atrás o Neil, nós temos Ty Neil, que foi uma fórmula interessante da GMM de criar um casal que ninguém ainda estava dando pelo casal e que deu super certo. Eu comentei várias vezes aqui no canal sobre eles, que eles acabaram sendo formados dentro da série de Kiss, que teve Kiss the Series, Kiss Me Again, e aí depois só um minutinho, gente. E aí depois a GMM lançando então o spin-off da história deles, que seria em Dark Blue Kiss, né? Que foi em Dark Blue Kiss. Então, quando esse casal ele faz sucesso, aliás, o casal em si não começou em Kiss Me Again. Foi começar lá um pouquinho antes com Or Sky. Então a GMM ela estava querendo muito que desse certo esse casal. Porque ela acaba investindo muito neles, ela acaba investindo muito em Tiny logo de cara, e a gente fica naquela questão assim, mas será que vai dar certo esses dois? Será que esses dois vão realmente entregar uma química interessante, ou a gente só tá meio que vivendo pela história, vivendo por eles? Nunca se sabe. Então foi uma tática muito interessante da GMM na época, que deu super certo, eles fizeram sucesso em Horror Sky, veio Dark Blue Kiss. Só que aí o que acontece? A gente tem uma polêmica com eles antes mesmo das gravações de Dark Blue Kiss. É um trava-língua falar Dark Blue Kiss. Porque, para quem sabe, as fãs enlouquecidas na época dos dois, porque os dois tinham feito sucesso em Kiss Me Again, elas descobriram que o Neil, na época, estava namorando uma menina. E aí vem toda a polêmica de que o cara ele precisa se dedicar 100% ao chip, que ele não pode ter uma vida pessoal e todo aquele tralalá que a gente já fala há muito tempo, né? E aí meteram o bedelho em cima da história, foram xingar a namorada do Neil, que não sei o que lá. E aí foi que aconteceu do Ty e do Neil brigarem antes das gravações de Dark Blue Kiss. E eles acabaram gravando a série basicamente brigados. E deu super certo. A gente percebe que a química dos dois entregou muito. Então, foi um sucesso assim avassalador na época, que ninguém esperava que fosse sucesso. E que ninguém esperava que a GMM fosse depois investir muito neles, porque posteriormente eles tiveram outros trabalhos juntos. E aí nós tivemos o sucesso, né, tivemos a entrega ali da GMM com Cherry Magic, que dado as devidas proporções de ter também adaptado uma série japonesa, eu acho que Cherry Magic Thailand entregou uma série até que coesa. E vamos ter novamente os dois juntos em A Dog and a Plan. Aí é o que eu falo, tem algumas séries aí que a GMM anunciou que eu não sei. Essa especificamente, quando eu vi o trailer piloto, eu falei, eu acho que essa aí eu vou passar um pouco batido. Mas vamos ver. Eu posso estar falando aqui de um jeito e pode chegar na hora e falar assim, gente, a série é ótima, a série é maravilhosa, ela vai entregar tudo e mais um pouco. Não sei. Acho que eles não começaram a gravar. Eles também participaram de uma série que era aquela série de meio que caça-fantasmas. Eu esqueci o nome dela, gente. Só que eu não assisti a série. Então eu não posso dizer se foi boa ou não. E como que eles, né?
se entregaram em relação a essa série. Porque aí, gente, é porque assim, gente, eu particularmente não sou uma pessoa que costuma assistir séries lacornes ou séries de romance hétero. Eu comecei com Boys Love e eu fiquei em Boys Love e eu não dei tanta sequência. Assisto algumas coisas, mas não são todas as coisas. E essa especificamente dos meninos, né, do Ty New, eu particularmente não assisti. Acho que era como que era Peaceful, não era Service. Espera que eu tô tentando abrir aqui o perfil do Ty. Achei. Foi o primeiro que eu digitei. Dentre o Ty e o New, eu escolhi o digital Ty. Peaceful Property. Aí ele participou de Breakup Service. Ele tinha, o Ty, ele foi, como fala? Secundário. Ele também foi secundário em Perfect Ten Liners. E ele participou, então, de... o Ty chegou a fazer bastante coisa com solo, basicamente, que ele fez To Be Free e tudo mais. Mas aí, na hora, ele reedita a parceria com o Neil justamente em Cherry Magic, e no ano seguinte, em 2024, Peaceful Property. E agora vai ter a Dog na Plan. E é o que teve na época de Dark Blue Kiss, né? Eles acabaram brigando por causa dessa história toda, porque o Neil ficou pé da vida de que as fãs foram lá brigar com a menina, falar super mal da menina, e ele estava num relacionamento até que interessante, e ele acabou meio que descontando um pouco da decepção, né, da raiva em relação a essa história em cima do Ty, que não tinha nada a ver com a história, mas infelizmente acabou sobrando um pouco para o Ty. E aí eles acabaram brigando na época e fizeram basicamente a série Dark Blue Kiss toda brigados. É isso pelo menos o que se fala, até pelo fato, gente, de que muitas coisas que a gente sabe dentro do mundo Boys Love são pura especulação, porque nunca se tem uma confirmação do que acontece. Que aí, podendo até emendar esse negócio, que é a questão de Onanon. Ah, mas Onanon fez só uma série, Nicolas, que foi icônica. Tem gente que não gosta de Bad Bunny. Eu não posso falar muita coisa, porque foi a minha primeira série Boys Love. Como eu disse para vocês, eu já contei isso várias vezes aqui no canal. Eu achei um edit na época que a série estava terminando, dentro do X, na época era Twitter. E eu fui atrás e foi assim que eu comecei, porque aí eu assisti Bad Bunny, eu basicamente maratonei a série na época, os episódios que já estavam lançados. E aí consegui assistir, acho que os 2 últimos episódios na época que lançou, ou o último episódio, não me lembro. E aí foi uma série que ela chamou muito a atenção, porque era uma coisa que todo mundo já estava meio que esperando que a GMM fixasse o ON com algum parceiro. Porque até então o ON já tinha feito série com o First, já tinha feito com o Cinto, já tinha feito lá atrás com outro rapaz que eu não me lembro o nome, ele já tinha passado por vários casais. E ainda não tinha se fixado com alguém. A GMM não tinha fixado ele com alguém. Até porque você não falava tanto de fixar casal na época. Existia. O Tainil já estava meio que ali com muito sucesso, outros que eu vou falar ao longo aqui do episódio também já tinham feito bastante sucesso, só que o ele não tinha ainda se fixado com alguém, né? Ele não tinha
desculpa, gente, me ajeitar aqui. Ele não tinha um casal fixo, ainda um parceiro fixo. E aí a gente sabe de toda a história em relação a Bad Bunny, que o Aof convenceu o Nanon de fazer a série, de que falou que a série seria com o On, que não sei o quê. O Nanon aceitou participar, fizeram, foi um grande sucesso. E aí a GMM queria que eles continuassem juntos. Tava tudo bem, gente, até a grande polêmica que nós tivemos, que foi a discussão dos dois, a briga que os dois tiveram lá no evento, que a briga ela foi, né, basicamente televisionada para todo mundo, porque eles acabaram brigando meio que na frente de todo mundo, teve uma leve discussão na frente de todo mundo, teve vários vídeos de vários ângulos e tudo mais. E aí houve o rompimento. Eles fizeram ainda um show para meio que se desculpar, mas o rompimento veio logo depois. Aliás, o rompimento deles de não fazer série mais juntos veio basicamente logo, porque aí tivemos Bad Bunny, e aí veio a venda, que a GM foi esperta, de vender vice-versa com eles. Só que a história estava estrelando Jimmy e Cia como os personagens principais. Ok. Vendeu bem a série vice-versa. Ok. Eles já estavam meio que. Já existia um leve atrito ali. Eu não sei se o show da reconciliação já tinha acontecido, eu acho que já tinha acontecido. Só que a história ela foi piorando. E a gente não sabe, pelo menos na época a gente não sabia o porquê que a história dos dois, porquê que a relação dos dois estava piorando em vez de melhorar. Porque aí a GMM quis apaziguar a história fazendo aquele show. E até então estava tudo certo, até realmente existir um rompimento. Inicialmente existiu um rompimento deles, para posteriormente, mas muito posteriormente, a GMM anunciar que os dois não iam trabalhar mais juntos. E aí houve toda a choradeira, isso, aquilo, outro, que a gente sabe até hoje sobre as histórias. E aí a gente sabe que o rompimento ele aconteceu, né? Que a história dos dois acabou porque houve um problema com a manager deles, né, com a empresária deles na época, de que ela tinha desviado, ela não tinha eu não sei se ela desviou dinheiro, mas eu sei que ela tinha desviado presentes. Eles recebiam e recebem até hoje muitos presentes, basicamente todos os atores. E aí, com aquela quantidade toda de presentes, a até então empresária na época, acabou desviando alguns desses presentes para ela. Eu não sei o que ela fez, se ela acabou vendendo esses presentes para lucrar em cima, enfim. Soubemos então posteriormente que houve isso, eles tiveram um rompimento, foi rescindindo o contrato, a GMM demitiu a empresária e o Nanon está processando ela. Justa por acho que roubo, né? Lavagem de dinheiro? Não sei. Só sei, perdão, bocejo, só sei que o próprio Nanon falou que essa história ela ia ser decidida de uma forma legal. Então, que provavelmente isso seria feito dentro da justiça. Não sei como está o processo, mas ele disse na época. Foi logo que estourou o escândalo assim, que foram perguntar para ele sobre. Ele falou que era uma história que ela estava sendo. Que ela ia ser decidida de uma forma legal. Então, que provavelmente ele estaria sim levando a história para os tribunais. Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Era um casal que era para dar certo, que era para ser icônico, mas esses problemas que aconteceram posteriormente foram problemas que acabaram, então, rompendo o Nanon de continuar juntos. A própria discussão em si, o Nanon falando que não queria fazer Boys Love e o Aof insistindo, até que a bolha realmente estourou, a coisa realmente estourou, e eles acabaram não continuando a fazer mais BLs juntos.
Parece que recentemente eles estão voltando a se falar, mas não é nada oficial. Citando o que eu já falei o nome deles aqui, Chris Cinto, me corrigiram esse tempo atrás a pronúncia dos nomes. Beijão a todos. Eles simplesmente fizeram Sotos e Sotos S e ficou por isso mesmo. O Cinto já tinha feito tempos atrás His Coming to Me junto com o On. E aí veio Sotos e Sotos S, e aí veio a grande polêmica, que foi a questão do Chris falar de que ele não era gay. E ele falou isso num tom um pouco nervoso, que isso acho que foi dentro de uma live. Ele um pouco nervoso com isso, falou que não era gay, e isso acabou repercutindo de uma forma muito mal. Repercutiu, gente, a própria orientação do cara. O cara simplesmente ele não é gay, e por ele ter falado que ele não era gay, isso repercutiu mal. Que coisa engraçada, né? Que as coisas elas repercutem de uma forma tão engraçada, porque, assim, repercute nesse sentido de forma negativa. O cara simplesmente foi sincero, ele não. Obviamente que todo mundo disse na época, eu não sou dessa época dessa declaração, mas falaram que na época da declaração ele tinha ficado meio que ofendido e ele tinha ficado muito bravo. E a live que ele fez foi sendo muito. Estava muito nervoso e sendo muito sem educação. Então, eu não posso dizer muito sobre a polêmica, porque eu só vivi o pós da polêmica. Porque aí o Chris acabou fazendo outros trabalhos. O Cinto, eu não me lembro se ele chegou a fazer outros trabalhos na GMM, mas posteriormente ele acabou saindo da GMM, fez uns trabalhos fora e recentemente voltou. Nesse meio tempo de que ele ficou fora, eles tentaram inserir o Chris em outros Boys Love, que eu acho que particularmente foi o de Be My Favor. Ele chegou a fazer alguns Lacornes e acabou que este ano, especificamente, 2025, retornou então a parceria Chris Singleton na série The X Morning. Mas aí todo mundo fala que assim, no meio que não perdoou o Chris. Como eu não sou da época da polêmica, eu não posso dizer muita coisa. Só que assim, eu até comentei isso dentro da minha resenha que eu fiz de The X Morning. Eu não sei o que a GMM tem com o Chris, que acaba colocando só personagens chatíssimos para ele fazer. Porque o personagem dele em Sotos era chato, era implicante. E acho que toda a polêmica também da questão de Sotos, enfim, lá, também acabou dando uma certa queimada nele. Aí ele chegou a fazer Lacornes, eu acho que eu assisti um. Eu acho que eu assisti um, Lacorne. Eu tentei assistir aquele The Jungle e parei. Eu queria ter assistido The Jungle, mas eu parei. Tava assistindo só por causa do Mix. Mas o Mix aparecia tão pouco que eu falei assim, gente, eu vou ter que deixar essa série. Desculpa, Mix, mas eu acabei dropando The Jungle. E não voltei, não me arrependo nem um pouco. Aí tentaram, de alguma forma, inserir o Chris novamente em BLs. E aí a proposta era de Be My Favor. E aí tem toda a história envolvendo Be My Favor. Que o que era para acontecer? A série, que acho que inicialmente era You Are My Favor.
para depois mudar para Be My Favor. Era para ser uma série Chris Cinto. Só que aí o Cinto saiu da GMM. Eu não lembro se o Cinto rompeu o contrato ou se estava terminando o contrato dele e ele não renovou. Enfim. Era para ser essa série. Aí a produção chamou o Mike para fazer. Só que aí existe também toda uma polêmica. Por quê? Porque inicialmente falavam que Be My Favorite era para ser uma série Mike Top Tap. Porque eles tinham feito sucesso com a série com Don Ronchon Lati. Que eles tinham sido lá os secundários. E Be My Favorite seria uma série Mike Top Tap. Houve o rompimento entre Mike e Top Tap, que todo mundo não sabe exatamente o que aconteceu. Meus amigos vendem a história de que é uma dívida de que? R$5. O pior, gente, que teve uma pessoa que fez um post no X esses tempos atrás, acreditando que essa história é verdadeira, de que acho que o Top Tap estava cobrando uma dívida. Gente, é mentira. Pelo amor de Deus, não espalhem essa história. A história da dívida, de uma suposta dívida de Mike Top Tap, é uma brincadeira, porque até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Muitas coisas a gente não sabe o que aconteceu. A gente não tem a versão verídica da história do On Nanon. E Mike Top Tap é a mesma coisa. Isso tudo para a gente falar de Chris, né? Enfim. Aí, quando houve esse rompimento, falaram que o Mike ia ser mantido na história e que iam trazer uma outra pessoa, que aí era o Chris. Só que aí parece que o Mike descobriu que a história nem era para ter ele. Que a história era para ser uma história Chris Cinto e que ele estava meio que entrando ali no lugar como uma válvula de escape, porque o Cindo tinha saído da GMM. E aí o Mark disse, não, eu não vou fazer, escolham outra pessoa. E aí ele saiu. Isso também é especulação. A GMM nunca falou, nunca mostrou o real motivo da saída do Mike de Be My Favorite. E aí vem o Chris fazer uma parceria com o Gawain, que não tinha casal fixo, tinha passado pelo Plapod e pelo First. Plapod lá dentro de Dark Blue Kiss e o First em Not Me. E aí o Gawain entra como o par romântico do Chris em Be My Favorite. Que, gente, assim, Be My Favorite, para mim, ela foi envelhecendo como leite. E ela envelheceu como leite muito rápido. Porque eu, particularmente, não curti tanto a série. Achei que a série entregou histórias bem interessantes, só que ela, para mim, ela foi envelhecendo muito mal, a ponto de ser uma série que eu falo que eu não curti. Que eu curti inicialmente, mas que hoje não seria uma série que eu indicaria. E aí corta para o Chris reeditando a parceria com o Cinto em The X-Morning. Só que aí vem a questão, chutei vocês de novo. Só que aí vem a questão. Novamente, a GMM entregando um personagem chato pro Chris. Porque o personagem dele em Be My Favorite era chato e o cara, o P, que é o personagem de X-Morning, é chato também. A GMM deve olhar na cara do Chris e falar assim, você é muito chato, cara, top personagem. Porque não é possível. Como que a GMM gosta de entregar personagem chato pro Chris? E assim, dá para perceber, pelo menos de início, que ele é um cara que meio que se arrependeu do que ele fez lá no passado. A gente depois nunca teve mais nenhuma polêmica com ele em relação à questão sexual. Ou pelo menos à questão de orientação sexual.
Então, eu acho que é um cara que entendeu, que passou por um período onde ele estava sendo muito questionado, né, muito apontado pelas pessoas e tal. Então, que agora ele já tinha, né, que aprendido a lição, já tinha entendido que o que ele tinha falado lá atrás era errado. E a gente não viu depois mais polêmica dele e tudo. Então, eu acho que é um cara que entendeu o que aconteceu. Mas tem pessoas que não deixaram isso de lado, né? Obviamente que levaram isso junto e seguem isso junto até o fim. Mas fazer o quê? Mas Chris e Cinto são sim um casal icônico dentro dos Boys Love. Vamos mudar um pouquinho de país, já já a gente volta para a Tailândia. Vamos falar de Park Se-oh-han e Park Jang-chan, que é o casal principal de Semantic Error. Tem gente, mais uma vez, são opiniões mistas em relação à série. Semantic Error foi a primeira série coreana que eu assisti. Eu acho que ela já tinha acabado de passar. Já tinha? Eu acho que ela já tinha. Acho que ela já tinha sido exibida toda. E falaram para mim, ó, tem BLs em outros países, que não sei o que, lá. Assista a... Ó, a gente tá aqui, ó, Semantic Error, terminou, o pessoal tá falando muito bem da série. Fui assistir, gostei bastante da ideia da série, e aí eu fui assistindo outros coreanos. Acho que no primeiro ano, assim, de BL, do meu ano em BLs, eu assisti bastante coreanos. Assisti eles, assisti Cherry Blossom, assisti um outro que vai aparecer daqui a pouco. E foi um casal que marcou também muito. E todo mundo esperava que eles fossem reeditar essa parceria. E acabou que acho que é o Parque Seohan, ele acabou indo para o exército. Ele foi servir no exército, porque lá na Coreia é obrigatório a questão de alistamento militar. Então ele acabou se alistando e aí não teve, né, aquele time para fazer novamente, né, para repetir essa parceria, para que eles fizessem uma nova série. E o Park Jae-chan, ele é idol. Ele estava num grupo na época, ou ele tinha participado de um grupo e tinha saído. Aí, gente, o problema da questão de idol ela é uma coisa muito mais embaixo. Porque principalmente a Coreia, ela não quer associar o artista que é idol com a sua orientação sexual. Então, quando a gente vai falar da orientação sexual dos idols, ninguém fala. Porque é uma coisa que é um tabu. Ele é, a questão de falar da parte sexual é um tabu em todas as questões. Mas dentro da Coreia do Sul, o tabu é maior. Então, a gente percebe que são coisas que elas não mudaram assim com facilidade. São coisas que elas se repetem ainda sobre essa questão do idol, sobre essa questão de ser de não levar para uma conotação sexual, que não sei o quê. Então, a gente acaba muitas vezes olhando para essas histórias e falando, ok, a gente não vai saber nada disso, ou não vamos entender nada disso. Ou, isso vai ser muito difícil das pessoas acreditarem. Às vezes sim, às vezes não. Mas foi um casal que marcou bastante também. Semantic Error, como um todo, foi uma série que marcou bastante. E aí, aproveitando nessa linha de Semantic Error, temos o Song Ho Hyun e o Kim Gan Min, que é o casal principal
de To My Star. Esse sim, eles acabaram repetindo a dose, porque eles fizeram uma segunda temporada de To My Star, que, assim, gente, é uma série que você se derrete em lágrimas na história, porque quando você acha que a coisa tá dando certo, a coisa vai lá e caga legal, né? Então, To My Star é uma série para sofrência. É legal, a interpretação dos atores é uma interpretação muito boa, mas é aquela série que você vai sofrer e que você vai passar raiva com esses dois, porque você vai passar raiva, gente. A coisa era para estar dando certo para eles na metade da primeira temporada e depois a coisa se lasca e você não sabe exatamente mais o que faz. Deixa eu só conferir uma coisa. Então, eu estava só conferindo aqui se estava certo, porque toda hora eu estou puxando esse fio do microfone. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele mais para cá. Acho que fica melhor aqui, para eu não ficar passando a perna aqui na hora que eu mexo e arrancar o fio fora. Acho que tá certo. Enfim. E aí, eu gosto de Tio My Star, eu acho uma série muito boa. Por mais, independente da questão da sofrência ou não, eu acho a série muito boa. E eles foram icônicos. Foi um chip muito icônico, que acabou fazendo 2 temporadas da série. Falaram que tinha até uma terceira temporada, que se prometia uma terceira temporada e tal. Gente, tá bom, tá? Deu certo as 2 temporadas. Olha a questão do negócio de fazer 2 temporadas, viu? A questão de. Como que é? Que o pessoal fica meio com medo de fazer 2 temporadas de série, porque não dá certo, porque a segunda temporada acaba estragando a história da série, que não sei o que, lá, enfim. Eu particularmente gosto de To My Star, eu acho uma série muito interessante, muito boa, que fez bastante sucesso. Pelo menos, quando eu assisti, o pessoal estava comentando bastante. Deu vontade de espirrar. E são esses dois que eu destaco, assim, que são de fora, que eu acho que eles chamaram bastante atenção. Aí, nós temos que o outro não seria aqui. Nós temos 3 casais agora. Ah, não, esse ainda tá junto, né? Vou falar deles. Que é o Afegano. Novamente, um casal que deu super certo. Começou dentro de um Lacorne. E aí eles fizeram War Sky na época deles. Eu não assisti essa série. Parece que eles tinham começado em Lacorne, mas depois teve uma série deles, ou teve um arco falando dos personagens deles. E aí teve War Sky. E aí depois reeditaram a parceria de Off Gun em várias séries. Theory of Love, Not Me, aí foi a Cooking Crush, de Not Me já foi para Cooking Crush? Acho que foi. Nossa, eles ficaram bastante tempo então parados. Só que aí, quando vem Cooking Crush, as pessoas não gostam muito, não. Porque eles tinham vindo de um auge, eles estavam no auge quando eles lançaram Not Me, e a série gerou uma discussão imensa relacionada aos direitos LGBT. Então, que eles tinham feito bastante sucesso na época. E aí vem posteriormente Cooking Crush, que não é das melhores, né? Eu particularmente não gosto da série.
Olhando pelo currículo do Off, ele vai fazer, então, Not Me. Depois ele acaba indo para os Lacornes, que aí ele faz Astrofile. Vai fazer um episódio de Clube Sapanfai. 10 Years Ticket. Midnight Motel, que foi o que eu assisti. Não era Hotel, era Motel. Midnight Motel, que eu assisti. The Jungle, que eu deixei para trás. Aí nós tivemos Cooking Crush. Tivemos The Trainee, que eu não entendi muito bem, mas eu acho que não é Boys Love. Eu não assisti The Trainee, então eu não sei dizer para vocês. E aí veio Breakup Service, que o Off foi o principal. E vamos ter mais para frente, parece que está começando a leitura do roteiro agora, que é Burnout Syndrome, que é o novo BL aí do Off Gun, que vai ter o Jill na história, que ele vai ser, sei lá, como eles falam, né, uma terceira roda. Que ele vai bagunçar a história toda. Então, teve o The Trainee. Os dois acabam indo para coisas diferentes. Eles acabam fazendo coisas diferentes para eles retornarem em Cooking Crush. A série foi o que foi. E aí a GMM tentou reunir eles de novo em The Trainee. The Trainee eu não assisti, mas eu também vi comentários mistos sobre a série. E agora vai vir, então, esse Burnout Síndrome que parece entregar pra gente uma história muito boa. Eu assisti recentemente o Gun em Lip Day e gostei bastante. O Off, eu acho que a última coisa que eu assisti do Off, tirando ele com o Gun, foi Midnight Motel, 2022. Aí eu tentei assistir The Jungle, não consegui, eu parei. E aí foi Cookie Crush. Não assisti The Trainee, não assisti Breakup Service. Então, foi isso. Eu separei aqui dois casais para a gente já encaminhar para o nosso fim, que são dois casais. Ó, que é aqui do que a gente tem. O FMix continuam trabalhando juntos. Os meninos de Semantic Error to My Star não estão trabalhando juntos mais. Tarnil continua. Onanon foi com Deus. Off Gun ainda estão juntos. E Chris Cinto fizeram The X Morning e vamos ver se vai ter alguma coisa para eles no próximo anúncio aí da GMM em relação às séries novas. Que acho que ela vai segurar um pouquinho, obviamente, porque ela tem muita coisa ainda para lançar, muita coisa para produzir. E aí a gente tem dois casais aqui para este final, que são dois casais que eles já não existem mais, dois chips que já não existem mais. Um, ele tem uma polêmica e o outro, ele não tem uma polêmica. O que não tem uma polêmica é Bright Win, que fizeram muito sucesso com Together. A GMM utilizou eles até não poder mais, porque aí foi Together, o filme, aí depois veio o filme, aí veio Still Together, aí veio programa, e aí veio um monte de coisa. E aí eu acho que os dois eles não estavam interessados em manter esse chip. Ou pelo menos deu a entender que não. Porque aí depois eles não fizeram mais nada juntos. E Together é de bem lá atrás. Todo mundo esperava que eles podiam fazer alguma coisa juntos ainda. Fizeram. Eles fizeram F4, que não era uma história BL. Para quem assistiu aos outros Boys Over Flowers, ou Chuva de Meteoros, porque cada país teve uma adaptação diferente para Boys Over Flowers, o F4 não ia entregar nem um pouco de questão Boys Love. E a gente percebeu que não. Que os personagens dos dois, do Bright e do Win, eram personagens de amigos. Eles eram amigos.
E o personagem do Bright foi ter um relacionamento com o personagem da Tu. Gente, não me pergunta o nome de personagem que eu não vou me lembrar. E a história era essa. A história foi interessante de F4. Eu gosto de F4. Porque eram os quatro juntos, né? O Bright, o Win, o Jill e o Nani. E aí, na época, todo mundo falava que Jill e Nani seria um novo casal, porque Bright e Win estavam na história, e aí Jill e Nani poderia fazer uma série. Não venderam a história. Obviamente, eu acho que nenhum dos dois queria vender essa história de Jill e Nani. E recentemente estamos vendendo a história de Sky e Nani. Que saberá Jesus o que vai ser, né? Se realmente vai ser um chip de BL ou simplesmente vai ser um chip de bromance. Porque aí eles fizeram High School Frenemy, todo mundo falou, boys love, boys love, boys love, boys love, para depois falar que era bromance. E realmente foi bromance. Sim, gente. High School Frenemy, eu vou defender a história porque eu gosto. E eu vou defender um negócio assim. High School Frenemy, ela nunca foi vendida como uma história boys love. Vamos começar por aí. Quando a série aconteceu, ela foi sendo exibida, a gente percebeu que os dois tinham uma certa química. Mas ela sempre foi, a história ela sempre foi colocada como uma história lacorne. Teve o bromance? Teve. Era pra gente acreditar que a história era um boys love? Não. Quem acreditou? As doentinhas da cabeça. Porque essas sim acreditaram que a história era boys love. E não era. Aí ficaram, a GMM veio entregar um bromance, a GMM isso, a GMM aquilo. Gente, mas tem hora que assim, o problema não é a GMM, o problema é a interpretação das pessoas. A GMM, não sei lá, não colocou um negócio na sua cabeça e falou assim: você tem que acreditar que essa série aqui é um boys love. Não. E o sucesso foi tão grande de High School Frenemy que a GMM teve que correr contra o tempo para achar uma novel ou uma série, ou inventar uma série da cabeça dela, para colocar esses dois juntos novamente como possível casal boys love. Possível. Pode ser? Pode. Pode ser novamente bromance? Pode, porque a GMM continua colocando pra gente um mistério. Se a série Who, ela vai ser uma série boys love ou não. Isso a gente tá no mistério. Eles estão se vendendo como casal nos eventos? Tem que ver lá no contrato dos eventos. Ó, vocês vão aparecer nos meus eventos aqui e vocês têm que fingir que vocês são um casal. Vocês acham mesmo que nessa altura do campeonato eles vão recusar presença em evento? Participar de evento, ser garoto propaganda de evento? Nunca, né, gente? A conta chega. Lá provavelmente eles vão pagar boleto. Os boletos chegam. Tem que pagar a conta de água, luz. Tem que comprar as roupas. Tudo bem que eles ganham bastante roupa. Mas tem que comprar as coisas que eles querem. Eles têm que investir nas coisas deles. O Nani tem uma loja de roupa. O Sky não tem, mas o Nani tem. Aliás, o Sky eu não sei se tem. Enfim, tudo isso para eu estar falando de Brightwing. E aí, Brightwing fizeram essa série que eles fizeram, foi Together, e nunca mais. Acharam que eles iam fazer alguma coisa juntas quando o Bright aparece no final da primeira temporada de Enigma. Acharam que eles iam novamente fazer muito sucesso. Na reviravolta toda, o Bright saiu da GMM. Hoje o Bright faz outra coisa. Atuando, nem sei se ele está atuando. Ele teve um projeto com a GMM, que ele fez esse projeto já com a sua empresa, que foi um filme chamado The Interest, e aí depois ele sumiu. Ele continua, acho que na carreira de cantor, né? Por mais que, né? Enfim. E o Win acabou fazendo outros trabalhos. Duvidosos? Um pouco.
Só que aí ele fez Enigma. Aí Enigma eu. E ele tá arrasando na segunda temporada de Enigma também. Eu acho que a menina mais tá arrasando, né? Mas o foco tá sendo mais a menina lá, a Pleng Min, acho que é o nome dela, do que propriamente o personagem dele, que é o Adin. Mas eu achei interessante a série, eu gostei da primeira temporada. Tudo bem que essa temporada agora eu já recebi bastante susto. Mas fazer o quê? Né, gente? A gente vive com o que tem. Eu odeio tomar susto, mas a gente segue aí na vida. Enfim. E para a gente chegar nos nossos finalmente, um casal que foi muita polêmica na época, que foi Mil Goofy. Senhoras e senhores. Foi icônico porque eles fizeram um time type. Aparece aí Mami. Fez 2 temporadas, fez especial. E aí depois a coisa cagou. Justamente por toda a confusão que teve na época. Que dizem as boas línguas, aliás, que dizem as más línguas, que eles estavam tendo, o Mil e o Goofy, um envolvimento amoroso nos bastidores. Existe tanta história, gente, por trás dessa questão do Mil na época, porque falam que o Mil, antes de trabalhar com o Goofy, ele tinha uma relação muito próxima com o Art. Eu não lembro se os dois trabalharam juntos, eu sei que os dois não foram casal BL em nenhuma série. E aí disseram na época que os dois estavam tendo um relacionamento, o Mil e o Art. Só que o Art, que parece. Isso é tudo fofoca, tá, gente? Tudo especulação. De que parece que o Art, na época, queria assumir o relacionamento e o Mil não queria. O Mil não estava 100%. Como fala? 100% tranquilo com isso. E aí, em várias brigas que eles tiveram, nenhuma dessas brigas que o Mil e o Art tiveram, o Art começou a detonar. O Mil falou super mal dele, abriu live para falar mal dele, brigou com ele. As pessoas falam até em questão de agressão e não sei o que, lá. E aí houve esse rompimento dos dois para posteriormente o Mil e o Goofy fazerem uma série juntos que foi Tiny Type. E aí disseram que os dois tiveram uma química muito boa e que a química tinha passado para os bastidores, que os dois estavam tendo um TTT. Mas aí houve toda uma coisa, por quê? Eles faziam os eventos, os fan meetings, as presenças e tudo, como se eles fossem um casal. Só que eles não eram, eles nunca foram. Ou pelo menos a gente entende que não. E aí chegou num dado momento que essa história de que eles se vendiam como casal deu o que tinha que dar. Acabou. Encerrou, não queremos mais, não queremos viver mais isso. Cada um queria seguir para um lado, cada um queria seguir a sua. O Goofy queria seguir mais na parte de cantor, que todo mundo sabe como que ele é ótimo cantando. E o Mil queria fazer outras coisas. Também chegou aí para Lacorne, não sei o que, lá. E foi uma história tão grande, uma história que ela foi crescendo, a ponto de que os dois pararam de se falar. Não se esbarravam em evento, não se cumprimentavam, acho que nem se seguiam mais em redes sociais, tudo. Parece que recentemente eles chegaram a se ver no mesmo evento e não teve assim um problema. Mas eles evitavam até de estar nos mesmos eventos. Ou se eles estavam nos mesmos eventos por inúmeras questões,
de que eles não se esbarravam nesses eventos, de que eles não se encontravam. Se o Gulf estava na esquerda, o Mil estava na direita. E vice-versa. E aí, esse tempo atrás, acho que eles foram vistos próximos, mas não houve, assim, uma troca. Não houve uma conversa, não houve uma coisa. Mas, pelo menos, eles já estavam vivendo em espaços mais próximos e que aquela situação toda lá atrás, de briga que se teve lá atrás, não era uma coisa que trazia mais problemas. Pelo menos nessa relação. Com relação do Mil com o Art, eu acho que os dois realmente eles nunca mais se falaram. E eu acho que o Mil nem quer ver o Art na frente pelo resto da vida. E aí corta pro Mil assumindo o relacionamento com o Tu. De Max Tu, né, de Man of Death, enfim. Então ele se a gente até achou que era muito mentira, de que era mais um showbiz do que propriamente um relacionamento, mas realmente era um relacionamento. Tanto que os dois estão juntos, já faz. Nossa, será que já vai completar um ano de Mil e Tu? Eu acho que não. Porque eu acho que foi no final do ano passado que eles assumiram esse relacionamento, hein? Para vocês verem como o tempo tá passando depressa. Gente, eu achei que o mês de agosto, que normalmente ele passa muito devagar, ele passou bem rápido. Que coisa, até o mês de agosto em 2025 passando rápido. 2025 tá entregando, gente. Eu digo para vocês que 2025 entrega. Entrega bastante. Uma coisa que eu queria comentar, fugindo completamente da temática do podcast, tivemos ontem e hoje o GMMTV Outing. Todo mundo achava que não ia ter esse ano e teve. O Outing é meio que uma confraternização de todos os atores e atrizes da GMMTV, aonde eles perdem qualquer tipo de limite. Eu não sei o que acontece com esse povo que vai para o Outing, o que é que eles tomam, o que tem na água daquele lugar. É um hotel muito grande, eu não sei que hotel que é esse, se é um hotel da GMM ou se é um hotel parceiro deles, enfim. Eles vão para lá e eles, assim, eles perdem completamente as estribeiras. Eles ficam alucinados da cabeça, que aí eles se divertem, eles se fantasiam, aí tem a noite da fantasia, né, que a primeira noite que eles ficam juntos é uma noite de fantasia. Esse ano eu acho que foi um dia a menos de outing. Enfim, não me lembro, eu acho que o do ano passado foi 3 dias, mas enfim. E aí tivemos então o outing, essa confraternização que eles fazem, meio fora de época, meio fora de época. Mas parece que eles esperam acontecer o ano novo deles lá, que eu esqueci como que é o nome da comemoração, para eles então fazerem esse outing, que seria essa confraternização deles para o sucesso do ano que está por vir. E, gente, tivemos de tudo um pouco. O Forth, completamente louco da cabeça. O Lego, também completamente louco da cabeça. A Sammy também estava doidona, e parece que ela deve ter enchido o saco do Nani tanto, que teve uma hora que ela puxa o Nani, que ele estava sentado, e ele fica, ai meu Deus, de novo essa mulher, tipo, né, a cara dele, né? Tipo, ai, de novo essa mulher. Aí eles fazem uma encenação no palco, de uma encenação, acho que do Titanic, alguma coisa assim. Mas tem. Ai, gente, o vídeo da Sammy conversando com o Nani, e o Nani meio que vira os olhos assim para ela. Eu senti pena da Sammy, mas ao mesmo tempo eu senti vergonha. Porque ela deve ter enchido tanto o saco dele, ela deve ter falado tanta coisa para ele nesses 2 dias de outing, e eu, assim, eu entendo o Divo. Eu entendo, eu entendo o Divo reclamar. Ou pelo menos mostrar que ele estava reclamando. O Mark Paquin também se divertiu super, também louco da cabeça. Agora ele arranjou um marido tão doido quanto ele, que é o On. Por mais que eu acho que o On Tipacorn ele passou bem despercebido.
Mas eu acho que o Mark agora arranjou um par bem interessante. E eles estavam num grude. Eu falo, gente. O Gemini sumiu. Eu vi ele pouquíssimas vezes. O Forf estava loucão, bebendo até a bebida do barman. E o Gemini, ele apareceu bem pouco, eu achei. Não apareceu tanto. O Force, falaram que ele foi o cara que fez mais postagem do outing. Se divertiu também esse cara. Fez encenação de Let It Go. Filmou todo mundo, tirou várias fotos, fez vários posts. Parece que é o que fez mais post. O Jong, novamente, biscoitando como sempre. Se ele não for pro outing, ele não biscoitar, não é Jong, não é Jong Chen. E, obviamente, que ele cuidando do marido dele, o Dunk. Tivemos também os novatos, o Cia Kim se divertindo, o Surf Java. Esses quatro se uniram, né, também para enlouquecer a cabeça do povo. Quem mais? O Ompaiá também se divertindo super, se enroscou lá na fantasia dele lá de... Eu nem sei o que era aquela fantasia, gente. Ele se enroscou naquela fantasia e levou um trupicão no chão. O Jimmy parece que tomou todas antes de alguém passar mal. O Sarin nem conseguiu ir para o evento porque ele passou mal antes. Tadinho dele, gente. Mas ele foi pro... Ele deve ter passado mal de alguma coisa, algum mal-estar que teve. E ele foi parar no hospital. Eu vi pouquíssimas coisas das meninas. Eu vi a Jenny. Gente, a fantasia da Jenny foi a melhor fantasia. Foi a fantasia do empresário lá que foi pego na câmera do amor do Coldplay. Ai, gente, ela entregou. Ela sempre entrega nos looks das fantasias. O Forf, o Satã e o... Era o Mark? Não, não era o Mark. Puin. O Forf, o Satã e o Puin como as... Gente, esqueci o nome. A Sailor Moon, como a Sailor Moon. O Mark também fez uma fantasia lá que eu não entendi qual que era a fantasia dele, mas a gente deixa passar despercebido essa. O pessoal tirou bastante foto biscoitando. O Papang, o Forf, o Java, o Plapod não. O Jong, o Boom. Eles biscoitaram bastante. Eles estavam querendo mostrar o corpo dessa vez. E o Pitá, eu não lembro de ter visto ele, mas provavelmente ele estava. Ele estava. O Tai também estava loucão da cabeça, o nosso idoso loucão da cabeça. O Afegano estava, mas eles estavam bem tranquilos, acho que eles estavam cansadinhos já. Eles devem ter chegado cansados. E é aquele negócio, né, gente? O outing é diversão. Mas, obviamente, a gente acha que existe um negócio a mais ali, né? Mas a gente deixa tudo na boca miúda, justamente porque a gente não sabe. Mas que deve rolar um negocinho ali, né? Gente, um TTT gostoso, deve rolar. Até pelo fato de que muitos ficam no mesmo quarto. E é isso. Teve também o East William, teve o Luke lá com o Mickey. Nossa, teve bastante biscoito, gente. Eu, agora analisando, o pessoal dessa vez resolveu tirar a camisa. Mas enfim. Gente, é isso o nosso episódio 18, os casais mais icônicos dos Boys Love. Obrigado a quem acompanhou ao vivo, obrigado para quem está acompanhando gravado e obrigado para você que está nas plataformas de streaming assistindo ou ouvindo o nosso podcast. Lembrando que o podcast ele é mensal, às quintas-feiras, às 7h30 da noite, é uma vez por mês. Hoje é dia 21 de agosto. E o próximo podcast está agendado para o dia 18 de setembro. Tá bom? Já tenho a temática, mas eu obviamente que não vou revelar para vocês. E sempre que o podcast sai no ao vivo, no dia seguinte, na sexta-feira, às 18 horas, ele estará liberado, então, nas plataformas de streaming. Spotify, Deezer, Amazon, nessas plataformas todas, ele vai estar disponível para vocês, tanto o áudio quanto o vídeo. No caso, vai ser o vídeo em si, então o que eu estou falando aqui agora é o que vocês vão ouvir nos streamings,
Para quem não teve tempo de assistir ao vivo ou acha mais fácil acompanhar pelo streaming, não tem nenhum problema, já me ajuda bastante também. Ok? E eu acho que eu vou repetir a questão que teve do ano passado, que foi encerrar o podcast em novembro e a gente só voltar com ele em janeiro, tá? Então a gente vai ter então mais o episódio de setembro, outubro e novembro, temos mais 3 episódios de podcast. Em dezembro não vem, porque dezembro acaba ficando os vídeos especiais, eu não vou mudar, os vídeos especiais vão ficar em dezembro mesmo. E aí em janeiro a gente volta então com uns episódios aí do podcast para vocês. Podem sugerir aqui nos comentários, seja no YouTube ou nos streamings, o que vocês querem acompanhar de podcast, o que vocês querem saber, alguma temática interessante que vocês queiram conversar e opinar. E é isso, gente. Um beijo na testa de vocês, bom final de semana e até a próxima.